Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Eu poderia fazer aquela apresentação tradicional sobre a nossa convidada de hoje, a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público. Bem-vinda, Vanessa Wendhausen Cavalazzi. Obrigada, Roberto. Um prazer estar aqui contigo e conversando com todos os telespectadores, poder dividir um pouco do que é esse Ministério Público que a gente está começando a tirar do chão. Mas como eu prometi, eu não quero abordar só esse aspecto, porque a relevância do seu trabalho é tão mais importante que a oposição que a senhora ocupa hoje de gênero, né? Que coisa boa isso, né? Ver essa pluralidade, né? Isso me surpreendeu, sabe? Logo que eu assumi o cargo, eu esperava que isso fosse algo muito importante para dentro de casa. Esperava que fosse um giro na forma da condução da instituição, porque nós mulheres temos mesmo um jeito diferente de conduzir. Mas eu fui surpreendida por um abraço gigante da comunidade mesmo, da sociedade. Muitos parabéns, mulheres se identificando, felizes por ter uma mulher nesse lugar. Sim. E aí eu vi que a responsabilidade era maior. É verdade. Era ser paradigma para muitas mulheres e ter quebrado um lugar importante para muitas mulheres. Então, eu fiquei muito feliz, mas com um senso de responsabilidade muito maior. Eu acredito, até porque eu sempre respeito essa coisa. Eu sou pai, sou avô, casado há muitos anos, há quase 40 anos, com a mesma pessoa, o que já é uma raridade. Mas o fato é que a mulher ela tem que ter essa disponibilidade de mais de uma função por dia. Então, eu pessoalmente, no carro, vindo para o trabalho, já vi a Procuradora-Geral de Justiça, em uma sexta-feira, se não me engano, na feirinha aqui na Praça Celso Ramos. Não raro. Mas eu disse, pô, que interessante isso, né? Até pensei que por um fator de segurança não desse para fazer isso. Eu escapo de vez em quando, eu dou as minhas escapadas, mas como todas nós, eu conjugo muitas funções mesmo. Sim. Então, eu estava contando para ti, antes da gente começar, que ontem mesmo eu almocei no Ipo, no bandejão, rapidinho, porque eu tinha que fazer compras, porque ia cozinhar de noite, ia receber uns amigos, ia cozinhar, gosto muito de cozinhar. Então, entre uma coisa e outra, entre as funções, né, de chefiar o Ministério Público e a vida pessoal, a gente equilibra tudo que precisa fazer. Que bom. E a gente tem um traço no Ministério Público que é o ente dentro da estrutura estatal que está mais próximo da comunidade. É aquele que passeia na rua, que vê o problema, que ouve as pessoas. E é preciso que seja assim. Essa proximidade com os problemas sociais, com o que a sociedade demanda e como ela se comporta e quais são mesmo as suas necessidades, isso é o produto do trabalho do promotor, o produto bruto do trabalho do promotor. Então, essa proximidade é de todo desejável. A gente não é como um juiz. Um juiz precisa da equidistância para poder decidir. Nós precisamos da proximidade para poder demandar, né? E isso é o que a gente está buscando avançar nessa nova sociedade, né? Porque a gente hoje transita entre o físico e o digital. Então, problemas mais complexos e um desafio de construir uma instituição que responda a eles. A senhora pontuou muito na análise dos primeiros 100 dias à frente do Ministério Público de Santa Catarina, o combate à corrupção e ao crime organizado. Sim. São dois traços muito claros para a sociedade que o Ministério Público tem atuado. A senhora falou em inteligência artificial, falou em aumentar o processo de fiscalização e de combate. Como vai se dar isso, procurador? Nós tínhamos, logo no início da gestão, uma preocupação. Os nossos promotores criminais estão assoberbados, né? E com isso nos subtrai a capacidade de enfrentar os problemas que são a causa daquilo que a gente está respondendo nos processos. Então, sem conseguir chegar à causa, nós ficávamos enxugando gelo nos processos. Como resolver esse dilema? Como dar atenção aos processos, ser eficiente nos processos, mas conseguir chegar às causas de base? É impossível se nós não trabalharmos com inteligência artificial. E nós estamos começando a implementar um programa no Ministério Público que inclui a utilização das ferramentas, a capacitação para a utilização delas
e a construção de algumas ferramentas específicas para a gente. E por quê? Por que isso é importante para a sociedade? Porque vai sobrar tempo na agenda para que o promotor possa pensar e transitar pelas causas desses problemas. É isso que a gente quer. E o Ministério Público, como autor da ação penal, tem um papel fundamental dentro da sociedade, né? Eu ouvi uma vez de um leigo, eu acredito que ele era leigo, ele disse assim para mim, mas esses promotores ficam se metendo em tudo. Eu disse, não, mas essa é a função deles. É engraçado teres tocado nisso, porque isso é uma coisa que a gente precisa falar. Nós nascemos desse jeito, desse Ministério Público, em 1988. Né? Antes com a Constituição Cidadã. Isso. Antes nós éramos só promotores criminais. Com a Constituição de 88, nós viramos os garantidores dos direitos fundamentais sociais do cidadão. Saúde, meio ambiente, moralidade administrativa, os direitos da infância e juventude, do consumidor. E qual é o nosso papel? Né? É bom que a sociedade saiba disso. O nosso papel é empurrar a história. É fazer com que esses direitos virem de verdade num tempo mais curto do que eles virariam em condições normais. E nós fizemos isso com a saúde. Se a gente pensar lá atrás, antes de 88, nós tínhamos uma saúde escrita como pública na Constituição, mas que era um direito programático, ou seja, um dia, quando o Estado pudesse, ele ia estender para todo mundo. Sim. Então, o medicamento ele não podia ser pedido porque aquilo lá era um direito programático. Nós fizemos com muita insistência isso se tornar de verdade, né? E fizemos isso com vários outros direitos. A gente pode elencar aqui meio ambiente, a própria segurança pública, a democratização de alguns processos. A gente vê evidente essa participação do Ministério Público na sociedade. E o retorno é bom, né? O retorno é bom, porque é evolução para todos os lados, né? Só que nós chegamos agora no momento, e também é interessante tocar nisso. Durante muito tempo, nós usamos a ação civil pública e o termo de ajustamento de conduta como os nossos instrumentos de trabalho. Nós incomodamos os prefeitos, os secretários, enfim, esse é um pouco do nosso papel. Mas acontece que começamos a perceber que a gente ganhava a ação, mas não conseguia levar, ou seja, a gente não conseguia executar a ação. E por quê? Porque o direito era tão grande, o direito concedido era tão grande que o prefeito não tinha capacidade de implementar, ou a forma como ele tinha sido deferido era de difícil implementação. Os nossos conflitos se tornaram mais complexos com a digitalização da vida. É verdade. E hoje nós temos o que a gente chama de problema estrutural. E esses problemas são de difícil solução. Então, qual é a nossa tendência hoje? E é por isso que eu luto. Por um Ministério Público que dialogue e construa a implementação desses direitos com todo mundo na mesa. Todos sentados, dialogando e negociando qual é a medida possível da implementação dos direitos, né? E para que eles aconteçam num tempo mais adequado, não demorem 20 anos para chegar nos tribunais superiores e mais 20 para serem executados, eles sejam implementados de forma mais rápida, talvez de uma forma mais tímida, mas de uma forma mais rápida, e a gente possa caminhar nessa implementação. A senhora acredita que dentro desse contexto narrado agora, o fato é que a sociedade tem que fazer muito trabalho preventivo para evitar que tenha que se tomar uma atitude muito mais dura para obter o resultado? Com certeza. E eu acho que pessoas em situação de rua, que é um tema tão difícil e complexo, traduz bem isso que nós estamos conversando. A gente precisa... esse é um tema ideologizado, né, e polarizado, e se a gente encarar dessa maneira, a gente não consegue avançar, porque a gente vai ficar rodando... Ideias preconcebidas, né? Correndo atrás do rabo e desviando da necessidade de solução de coisas práticas, né? Então, nós não podemos desconsiderar que o país empobreceu, e ele não empobreceu de forma igual para todos. É verdade. Aqueles que são mais desprotegidos, mais humildes, eles sofreram mais. E, por isso, nós temos um aumento das populações de rua. Né? Isso é uma faceta
do fenômeno. Mas ela tem muitos outros. Nós temos pessoas em estado de drogadição profundo, nós temos pessoas portadoras de doenças mentais e que estão perdidas de suas famílias, nós temos pessoas com uma vasta certidão de antecedentes criminais. Então, o fenômeno tem várias facetas e precisa ser encarado sob todos esses aspectos. Não adianta a gente mistificar isso. Vai ter que ser segurança pública, saúde, assistência social, todo mundo sentado na mesa. Multidisciplinar. Exatamente. Ninguém sozinho tem a resolução desse problema. Nós só vamos conseguir avançar quando conseguirmos sentar à mesa e dialogar acerca das soluções, encontrando juntos as soluções, testando, errando, acertando, mas de forma concertada. E é isso que a gente está querendo fazer com um grupo de promotores que a gente montou e trazendo a discussão para a mesa. Nós vamos fazer uma rápida pausa agora e no próximo bloco a gente vai ampliar esse assunto, pessoas em situação de rua, mas também combate à corrupção, combate ao crime organizado e uma chaga da sociedade mundial, mas também de Santa Catarina, o feminicídio. A gente volta já já. Estamos de volta com o Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Vai lá, confere. Perdeu o horário do programa? Dá para assistir lá de novo. Vem com a gente, né? Exatamente. Procuradora-Geral de Justiça, Vanessa Cavalazzi. A senhora, quando apresentou lá os 100 dias de trabalho, disse que vai começar um novo Ministério Público, que esse é o grande desafio para a instituição no país inteiro. Ao que a senhora estava exatamente se referindo? Nós temos, contava dividir um pouco contigo esses desafios de um Ministério Público que precisa redefinir como garantir em primeira mão direitos. Então, é um Ministério Público que precisa escutar mais, precisa compreender mais as demandas e, a partir dessa escuta, com todos à mesa, não só com o poder público, construir as soluções. Até aqui, e isso foi importante, é bom frisar isso foi definitivo para que a gente conseguisse implementar direitos até aqui. Até aqui, o modus operandi era assim: tu és o prefeito, te chamo e digo o que está errado e o que precisa ser mudado. E te dou um cronograma. Negociamos o cronograma de implementação. Acontece que isso, como eu disse, não tem sido suficiente para que a gente garanta esses direitos. É preciso compreender qual é a medida possível do direito à saúde, por exemplo, implementável. É preciso entender qual é a capacidade que pequenos municípios têm de suportar determinadas demandas e as necessidades daquela comunidade e conjugar isso. Isso só vai ser viável com todo mundo sentado à mesa. Esse Ministério Público que dialoga mais, que escuta mais e produz soluções consensuadas é um Ministério Público desse milênio. Aí vem o desafio de combater o crime organizado, por exemplo. Exato. Que, infelizmente, para a nossa sociedade, está mais organizado, muitas vezes, que o próprio poder público, que tem o dever, a tarefa de combatê-lo. Como o Ministério Público vai agir, a gente já sabe do grande trabalho que o GAECO faz, o Cyber GAECO. Onde vai mudar esse enfoque? Ontem mesmo, nessa semana, nós tivemos o lançamento do Anuário de Segurança Pública. E a gente, se você for olhar o anuário, você vai ver que nós temos uma migração da criminalidade para dentro das redes sociais, para dentro da internet, onde há um ambiente muito mais desregulamentado do que o ambiente físico. Portanto, as organizações criminosas, elas atuam não só agora no tráfico de entorpecentes, no tráfico de armas, mas também nos estelionatos digitais, trafegando por esse mundo. Isso nos diz que nós temos que avançar em monitoramento das redes, num cyber-GAECO, enfim, estruturas que possam fazer esse enfrentamento digital, mas também em articulação com todas as forças ao nosso redor. Sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum. E vou dar um exemplo factível.
Nós temos um laboratório de lavagem de dinheiro dentro do Ministério Público. A Polícia Civil também tem o seu laboratório de lavagem de dinheiro. Eu não vou conseguir ter fôlego suficiente para dar conta de processar corrupção e organizações criminosas armadas nesse meu laboratório de lavagem de dinheiro, mas eu posso conjugar essa utilização com a Polícia Civil, eu posso articular com ela. Essa articulação, esse acordo de cooperação técnica entre as instituições é algo imprescindível para que a gente some forças e não se esbarre e não diminua a nossa potência de atuação desse fenômeno. Roberto, é para ontem o enfrentamento, né? Nós não queremos um Estado que chegue ao ponto de alguns estados vizinhos, né, onde nós temos organizações criminosas infiltradas no poder público. Na iniciativa privada. Com certeza. E lavando dinheiro, né? Então, nós vamos investir em tecnologia, em combater o crime organizado através do combate à lavagem de dinheiro, articulação com as instituições ao nosso redor, mas também com os ministérios públicos também ao nosso redor. O primeiro deles é o Mato Grosso do Sul. Nós identificamos rotas, formas de operação e vamos combater de forma conjugada. E também temos agora uma promotoria com 5 promotores de justiça trabalhando exclusivamente com organizações criminosas numa vara judicial que tem abrangência estadual. Mas, para além disso, nós identificamos que precisávamos também dar ao promotor de justiça da comarca a possibilidade de, se ele quiser, também deflagrar investigações. Então, nós somamos forças também. É aquele procedimento especial, né? Isso. Então, se nós temos uma investigação especial, onde o promotor lá da comarca conhece as estruturas e ele deseja investigar, ele pode abrir um que a gente chama de PIC, um procedimento de investigação criminal, e vai investigar as organizações a partir da sua comarca, atuando perante a vara estadual. Olha, pessoal, a nossa Procuradora-Geral de Justiça de Santa Catarina está falando até daquele golpe que você recebe no celular, no e-mail, no WhatsApp, vamos dar nome, que é uma febre hoje, né? É uma coisa quase que incontrolável. Né? Exatamente. Esse é o nosso desafio em termos de combate à organização criminosa e é por isso que o nosso Cyber GAECO é tão importante. Nós estamos investindo em tecnologia, compra de alguns equipamentos importantes para a identificação das autorias com mais rapidez. Então, nos próximos meses, nós vamos ter algumas operações importantes que vão mostrar que o combate a esses estelionatos digitais com vítimas, Roberto, idosos, né? Principalmente. Enfim, vamos mirar nesse lugar. Para a gente encerrar a nossa conversa agradável, precisaríamos de uns 3 programas, no mínimo. Vamos falar do feminicídio, Sim. que essa, como eu disse anteriormente, é uma chaga que existe na nossa sociedade, evidentemente que atinge uma parte da sociedade importantíssima, que é a mulher, e também que fica desprotegida diante de uma cultura, de um machismo absurdo, de propriedade, né? Como o Ministério Público vai atuar nessa área? Até aqui nós combatemos o feminicídio de uma forma muito intensa no Tribunal do Júri, né? E estamos fazendo um trabalho belíssimo e a sociedade catarinense nos ajuda. As condenações vêm no Tribunal do Júri, os promotores são altamente competentes e elas são exemplares. Só que isso não é suficiente porque os índices se mantêm mais ou menos estáveis. Eles têm uma leve queda, mas não é uma queda sustentada. Então, nós vamos deflagrar a confecção, e já estamos em plena confecção, do mapa do feminicídio, que vai ser um instrumento poderoso para a gente conhecer as causas desse fenômeno, as distinções dela ao longo do território desse fenômeno, porque nós acreditamos que o feminicídio do meio do estado ele é muito diferente do feminicídio do litoral. E a partir da identificação dessas causas, de quem são as mulheres, quem são esses homens e quem são os filhos desses fenômenos e o que a gente pode fazer para combater, nós vamos induzir as políticas públicas necessárias para a prevenção.
Vanessa Wendhausen Cavalazzi, Procuradora-Geral de Justiça de Santa Catarina, muito obrigado pela sua presença. Evidentemente, não vai terminar aqui a nossa conversa, pode ser muito mais ampla, mas quero lhe agradecer agora. Sucesso nessa sua empreitada profissional, que serve de exemplo para muitos setores da sociedade. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada. Já acabou, né? Muito rápido. Eu me coloco à disposição sempre de vir aqui e dialogar, né, com o teu público, prestando todas as informações e colaborando para a gente construir juntos essa sociedade melhor. Muito obrigado pela sua presença e nós voltamos na semana que vem com outro Ponto e Contraponto. Um grande abraço, até lá.